Fala aí, galerinha, tudo bom com vocês? Quanto tempo eu não apareço por aqui, hein? Pra gente bater um papo, trazer uma novidade no canal pra vocês. E no vídeo de hoje eu tô trazendo uma novidade, primeira vez que eu faço esse tipo de vídeo no canal. Há uns meses atrás eu postei uma caixinha de perguntas no Stories do meu Instagram e também fiz uma postagem lá no meu Facebook. Solicitando para os seguidores para deixarem perguntas para eu responder aqui no canal, certo? Então eu separei 20 perguntas bem bacanas, as mais interessantes que eu achei, e vou responder aqui no vídeo de hoje para vocês. Vamos lá? Vamos começar? A primeira pergunta é da Diana. Ela perguntou: como conheceu e se interessou pela Umbanda? Bom, eu conheço a Umbanda desde que eu era pequeno. Eu tinha uns 2 anos, 1 ano, não me recordo, porque eu era muito pequeno mesmo. Eu fui batizado na Umbanda. E desde pequeno eu sempre fui no terreiro com a minha avó, em festas de Cosme e Damião e outras festas também. Eu sempre me interessei muito pela Umbanda, pelo terreiro, eu sempre achei muito lindo. Mas eu acabei me afastando um pouquinho, né, do terreiro. Eu acabei entrando na igreja católica, fiz crisma, comunhão, primeira catequese e tudo mais. E voltei pro terreiro em meados de 2011. Aí eu entrei de vez na Umbanda. Eu me interessei muito em conhecer mais a religião por conta de uma gira de caboclo que eu fui na assistência. Eu achei muito lindo a forma que os caboclos trabalhavam e tudo mais. Então eu acabei me interessando muito pela forma que os caboclos trabalhavam e passavam aquela energia para as assistências, né? Vamos para a segunda pergunta. É da Claudiane Silva. O que te fez ir para a Umbanda? Então, foi exatamente isso que eu respondi na primeira pergunta. O interesse que surgiu, eu precisei muito fazer um trabalho na Umbanda, na gira de caboclo, e eu acabei indo e acabei me interessando muito pela forma que os caboclos trabalhavam para a assistência, trabalhavam para o público que ia lá, né? No meu caso, era a primeira vez que eu estava indo no terreiro fazer um trabalho, então para mim foi muito importante assistir aquela energia. Foi aquela energia que me atraiu para a Umbanda, para conhecer mais sobre essa religião que é super misteriosa, né? E com muito amor e caridade para todos os públicos, independente de raça, cor, tamanho, idade, enfim. Vamos para a terceira pergunta. Pergunta da... Pergunta do Bruno Silva. Você é da Umbanda desde pequeno? Bom, eu frequento a Umbanda, participo da Umbanda desde pequeno, desde 2, 3 anos de idade, como eu disse. Eu ia com a minha avó, com a minha mãe e tudo mais. Mas frequentar a Umbanda, assumir como uma religião, como uma obrigação, eu sou desde os 15, 16 anos, mais ou menos. 2011, eu entrei de vez. Vamos para a quarta pergunta. Pergunta da Marjorie. O que mudou na sua vida após se tornar pai? Bom, essa pergunta é da minha vida pessoal, né? Mas eu abri a caixinha de perguntas justamente para isso, pra gente interagir um pouco. Eu abri um pouco da minha vida pessoal para vocês, não só da religião. Eu sou pai de uma menina de 4 anos de idade, Emanuele, o nome dela. Quem me acompanha tá sempre vendo os meus stories, foto com ela. E o que mudou na minha vida? Bom, mudou completamente, quase 100% da minha vida anterior. Eu assumi muitas responsabilidades. Tudo que eu faço eu sempre penso nela primeiro, penso antes de gastar, antes de tomar uma atitude, enfim. Mudou completamente tudo. Depois que eu me tornei pai em 2016, minha vida se tornou outra vida. Digamos que foi um divisor de águas na minha vida, foi a minha filha. Graças a Deus ela tem muita saúde e eu virei um homem depois dela. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta de número 5. Deixa eu ir contando aqui para não me perder. Do João, menino de Xangô. Um abração, João. Tamo junto, hein, meu irmão. Qual a sensação de ser inspiração para muitos que estão começando agora? Pergunta interessante do João. Inclusive o João tem um canal no YouTube, só vocês pesquisarem aí, Menino de Xangô. Tem uns pontos bem bacanas lá, uns pontos autorais dele. Bom, a sensação de ser inspiração para algumas pessoas é muito boa,
porque assim como quando eu comecei, me interessei pelo YouTube, por aprender a tocar atabaque, lá em 2014, eu me inspirava em muitas pessoas, no Cristiano Banda, no JR, no Sandro Luiz, inclusive todos são meus amigos hoje em dia. O Cristiano, além de ser meu amigo, ele é padrinho da minha filha, ele batizou minha filha, e eu sinto uma sensação muito boa, gratificante, saber que eu sou inspiração para outras pessoas, assim como eu já me inspirei em outras, e me inspira até hoje, mas é muito bom, sensação de dever cumprido e de que tô fazendo um trabalho muito bem feito no YouTube e no Facebook, no Instagram, enfim, é muito legal. Falta palavras para explicar, mas é uma sensação muito boa. Vamos para a sexta pergunta, do Everton. Onde pretende chegar caminhando na religião? Bom, pretendo sempre ser uma pessoa melhor a cada dia mais, seja na vida pessoal, vida profissional, vida religiosa, cada dia mais ser melhor, ter mais amor no coração, ajudar mais o próximo, ter mais condições para ajudar outras pessoas no dia de amanhã, mais do que no dia de hoje, e essa é a principal missão minha dentro da religião, ajudar pessoas e me tornar uma boa pessoa, inclusive, né, em primeiro lugar. Vamos lá, sétima pergunta, do Calvin. Qual a sua técnica para encaixar o ponto no toque? É uma pergunta meio complicada de se responder. Bom, a minha técnica é simples. Isso vai de pessoa para pessoa, né? Eu tento me concentrar ao máximo escutando o ponto, ou me concentrando na hora de cantar e saber a hora certa de entrar no toque. Porque o toque, ele não é somente um toque, ele é um ritmo musical. Então você tem que entender um pouquinho de música. Não precisa ser um profissional da música nem nada, só você escutar algumas músicas e tudo mais, que você acaba vendo que o instrumental entra junto com a voz, ou entra no tempo certo da voz. Então você pegando um pouco desse ritmo, desse tempo certo, você vai ver que vai melhorar muito essa técnica. Então tenta usar essa técnica aí, Calvin, que você vai ver que vai melhorar muito no seu dia a dia aí como Ogan. Vamos para a oitava pergunta. Pergunta do Isaac. Oitava pergunta. Como é seu dia a dia na Umbanda? Bom, meu dia a dia na Umbanda é meio complicado, né? Porque o meu dia a dia na Umbanda é meio complicado. Porque eu não tenho um dia a dia na Umbanda. Eu tenho um dia a dia profissional, um dia a dia, uma vida, né, fora da Umbanda, fora da religião, mas eu faço as minhas obrigações, acendo minha vela, quando eu tenho um tempo eu preparo um banho, tomo um banho de descarrego, faço alguma entrega no Cantinho dos Orixás, no Vale dos Orixás, em alguma cachoeira, e normalmente eu vou pro terreiro só de sexta-feira, mas com essa pandemia eu não tô indo de jeito nenhum, vou ir só quando der uma melhorada, né, mas é o meu dia a dia, eu tô sempre me cuidando, sempre tentando estar sempre em conexão com os meus orixás. Vamos à nona pergunta. Quem perguntou foi a Voz da Umbanda, lá no Instagram. Sigam lá no Instagram, @Voz da Umbanda. Rapaziada, gente boa. Quais as suas metas para 2020 e 2021? É complicado, hein? 2020 foi um ano aí que travou geral. Todas as metas, né? Algumas metas cumpridas, outras não. Eu creio que das minhas metas eu não consegui cumprir nem 50% das metas que eu estabeleci, mas graças a Deus consegui fazer bastante coisa, minha família com muita saúde, e as metas para 2021, inclusive as que eu não cumpri em 2020, tem muito mais, e não tenho uma meta específica, eu só quero ser uma boa pessoa, ser cada dia melhor, e é isso, melhorar meus estudos, estudar, me aperfeiçoar cada vez mais em tudo. E essas são as metas para o ano que vem. Vamos à 10ª pergunta. Pergunta da Diane Piccoli. Como se interessou pelo atabaque? Você fez curso? É uma pergunta interessante. Porque meu interesse pelo atabaque, ele surgiu através dos pontos que eu escutava, dos vídeos que eu assistia. Eu me interessei muito por conta disso daí.
Eu via a rapaziada tocando lá no terreiro, eu via os vídeos no YouTube quando eu ia atrás de pontos de Umbanda. Então, isso eu me interessei demais por isso. E ali eu vi e falei, eu quero aprender a tocar tabaque. Mas eu sou um médium de incorporação, né? No terreiro que eu frequentava não podia tocar tabaque. Então eu não pude ir atrás de aprender. Quando eu mudei de terreiro, entrei em outro terreiro, aí lá podia tocar quem incorporava também. Aí eu fui atrás, acabei fazendo curso. O curso era a duração de 1 ano e meio em Guarulhos com o professor Cauê. Mas eu fiz somente 3 ou 4 meses, porque eu acabei não tendo dinheiro, saí do serviço, não tinha dinheiro para pagar. Então fiz 3, 4 meses de curso, aprendi o básico e graças a Deus e aos orixás consegui aprender bastante coisa sozinho também, né? Em casa, tocando, batendo nos balde. Consegui comprar meu atabaque logo no começo, que eu tenho até hoje. E graças a Deus consegui me aperfeiçoar bem. Comecei o curso, aprendi os primeiros passos e consegui seguir essa vida aí sozinho, né? Digamos assim. Vamos à 11ª pergunta, da Diana. Já sofreu preconceito? Bom, essa é uma pergunta muito boa, né? E bem óbvia. Claro que já sofri muito preconceito no serviço, com os amigos da rua, com os colegas de time de futebol que eu jogo. Enfim, preconceito a gente sofre todo dia. Infelizmente é uma coisa que tá no nosso dia a dia, né? No cotidiano, seja racial, seja de religião, seja do que for. O preconceito tá aí, né? Mas a gente tá aí para quebrar o preconceito. Graças a Deus tem fontes, né, que hoje em dia dá pra gente espalhar nossa religião, como Instagram, YouTube, Facebook, e a gente consegue espalhar bem e tenta explicar melhor para as pessoas quando tem uma oportunidade, que não é da forma que elas pensam ou explicaram para elas algum dia. Eu tento sempre quebrar os preconceitos e os paradigmas para trazer as pessoas mais próximas e ver que nossa religião é muito boa, cheia de paz e amor. Vamos à 12ª pergunta. Pergunta da Flávia Xavier. Qual foi o momento mais marcante na religião? Pergunta complicada, hein? O momento mais marcante, tive bastante momentos. Mas eu acho que um dos mais marcantes foi as festas de Iemanjá de final de ano. Não tem nenhuma melhor que a outra, todas são perfeitas. E eu creio que é meio paralelo à religião, mas envolve um festival de Curimba que eu fui tocar. Eu era da Curimba Toque de Ouro. Aliás, muita saudade da Curimba, do pessoal da Curimba. Saudade dos festivais também, né? E eu fui tocar no antigo Expresso Brasil, Expresso Mix, na Zona Leste de São Paulo, na Avenida Aricanduva. Fui tocar no festival da Aldeia de Caboclos. Tinha umas 5 mil pessoas, mais ou menos, de 4 a 5 mil pessoas. E a gente entrou com a participação com o ponto de Ogum, Cavaleiro de Deus. E foi um sucesso, todo mundo gostou. Geral ficou em pé aplaudindo a gente, nossa apresentação. E aquele momento ali vai ficar marcado na minha cabeça e na minha vida, né? Vamos à 13ª pergunta. Pergunta da Luciana. O que você acha das vertentes da Umbanda? Bom, as vertentes da Umbanda é meio complicado de se explicar, né? Porque eu não entendo muito também, então eu prefiro não me envolver no assunto. Mas é o seguinte, se cada um seguir a sua religião, seja vertente, seja Umbanda, seja Candomblé, e saber respeitar a panela dos outros, isso que importa. Porque independente da religião, se é Umbanda, o que é, a gente tá tudo na mesma força, todos lutando pelo mesmo propósito, pelo mesmo preconceito, para quebrar os preconceitos, para trazer pessoas mais próximas da gente, para entender que nossa religião é boa, é paz e amor. Então isso que importa. Eu não tenho críticas, não tenho elogios a fazer, mas eu peço que sempre um respeito aos outros e procure fazer o bem para as outras pessoas, porque hoje em dia tem muitas pessoas precisando da gente, né? Seja no espiritual ou no carnal. Bom, vamos à 14ª pergunta. Da Ana Flávia. Ana Flávia fez 2 perguntas, a 14ª e a 15ª. Quando você está no atabaque, como faz para dar passagem? Pergunta interessante, porque, como eu disse na outra pergunta, eu sou médio de incorporação. Então, quando eu estou no atabaque, para dar passagem, normalmente eu consigo me segurar bem, eu consigo controlar bem a minha mediunidade, né?
Então eu sinto que eles estão se aproximando, eu já desço do atabaque, chamo outra pessoa para tocar, me concentro na força ali do terreiro, do ponto, e dou uma passagem pro meu orixá ou pro meu guia que tá ali na hora, né? E eu consigo dividir bem essas funções, não sou de incorporar atrás de atabaque nem nada. Eu sempre me concentro, sempre consigo descer, sempre consigo sentir a proximidade deles, e graças a Deus tudo dá certo aí. 15ª pergunta também da Ana Flávia. Como separa a parte de Ogã e Médium? Bom, é uma pergunta complementando a outra, né? A parte de Ogã e Médium eu separo da seguinte forma. Quando eu estou em casa eu tento me aperfeiçoar nos toques, sempre estou gravando vídeo, sempre estou aprendendo pontos novos, né? E a parte de Médium é mais dentro do terreiro, né? Ou aqui dentro de casa, acendendo uma vela, tomando banho de ervas como proteção. Isso é uma proteção não só para o médium, mas também para o Ogã, né? E a parte do médium, eu separo dentro do terreiro, né? Da de Ogã. Algumas horas da gira, eu dou uma passagem pro meu orixá, pro meu guia, para incorporar, para dar passe, para fazer limpeza. E outras, eu gosto de tocar. Na real, eu prefiro tocar, né? Do que incorporar. Aí eu tô atrás da atabaque tocando para nossos guias, para ajudar nossos irmãos santos também a incorporar. Vamos à 16ª pergunta. Como que era a sensação de tocar em palcos de festivais? Pergunta do Roberto. Bom, a sensação era perfeita, era muito bom. Tive boas oportunidades, já toquei Festival Batuqueiros da Luz, toquei Festival Umbanda Jovem, Aldeia de Caboclos várias vezes, nossa, é muito bom. Eu toquei em diversos palcos, é uma sensação maravilhosa, graças a Deus eu arrumei muitos amigos nesses festivais de curimbas e tudo mais. Perfeito. 17ª pergunta. Do André. Como você conheceu o terreiro que você frequenta? Bom, pergunta interessante. O terreiro que eu frequento fica em Guarulhos, aqui próximo de casa. Antes eu frequentava um pouquinho longe, né? E eu acabei saindo do outro. E um dia eu tava aqui em casa, a minha vizinha que frequenta esse terreiro convidou eu e minha mãe pra ir lá. Normalmente a gente não ia conhecer outros terreiros, né? Mas a gente acabou indo lá e conheceu. Na primeira gira eu já me apaixonei no terreiro. Passou algumas giras de assistência, eu acabei entrando como filho. E tô lá desde 2013, já fazem 7 anos que eu estou lá. Graças a Deus e aos orixás, me dou muito bem na casa, com a mãe de santo e todos os meus irmãos santos. 18ª pergunta. Como você consegue tocar a noite inteira na festa de Iemanjá na praia? Pergunta aqui da Larissa. Interessante essa pergunta. Bom, não tem segredo. A gente vai concentrado, sempre com muita fé no coração, sempre muito concentrado com os pontos na cabeça. E aquela parte espiritual a gente vai levando ali até o final da noite, até o começo da manhã. O que dói muito é a carne, né? No caso, o atabaque é muito contato com a mão. E acaba machucando bastante a mão, calos, cortes, tudo mais. Mas nas festas de Iemanjá, não sei o que acontece. Graças a Deus, pouquíssimas vezes eu machuquei a mão. Eu já toquei em 6, 7 anos seguidos. E pouquíssimas vezes machuquei a mão. E sempre dá tudo certo aí no final dos trabalhos. 19ª pergunta. Como você separa a vida profissional da vida espiritual? Pergunta da Bia. A vida profissional não tem muito segredo, né? Normalmente estou de segunda a sexta no trabalho. Quando é dia de gira, que é sexta-feira, saio do trabalho correndo, venho em casa, tomo meu banho de ervas e vou pro terreiro. E às vezes sábado estou no terreiro fazendo alguma obrigação, lavando, reunião e tudo mais. Não tenho muita obrigação dentro do terreiro, somente dia de gira ou algum trabalho específico que a gente precisa estar no terreiro. Vamos à 20ª e última pergunta. Pergunta do Matheus, 20ª pergunta. Como você decidiu criar um canal no YouTube? Pergunta interessantíssima, hein, Matheus? O canal no YouTube eu decidi criar porque quando eu entrei na religião eu procurava muitos pontos no YouTube. Era muito difícil achar pontos em canais aqui do nosso país, brasileiros. Normalmente eram canais de fora, em outras línguas, em espanhol, castelhano, tudo mais. Então eu decidi acompanhar o pessoal daqui, né? Na época era Léo Batuque, Cristiano Umbanda,
o Heliogan do canal Pontos de Umbanda, eram pouquíssimos canais que existiam na época. E o que eu pensei, será que se eu criar um canal no YouTube eu vou ajudar outras pessoas assim como eles me ajudam? E foi com essa intenção que eu criei um canal. Na cara e na coragem, eu mal sabia tocar, mal sabia cantar os pontos que eu fui aprendendo, eu fui cantando no YouTube. E graças a Deus, o canal aí faz bastante sucesso, já estamos com 500 mil visualizações no YouTube. Aí que eu decidi criar um canal para ajudar outras pessoas, passar os pontos que eu sei, os pontos que eu aprendo para outras pessoas. Mas antes disso, eu já gravava pontos no Facebook, desde 2012, 2013. Eu fiquei um ano gravando ponto no Facebook para depois criar um canal no YouTube, que é um pouquinho mais difícil, né? Demora um pouco o engajamento, as visualizações normalmente são bem baixas comparado ao Facebook, mas foi a partir disso daí que eu coloquei na cabeça que ia criar um canal e ajudar outras pessoas. Então é isso, galera. Respondidas as 20 perguntas. Se vocês gostaram, deixa o like aqui. Comentem aí o que acharam, qual foi a pergunta que vocês mais gostaram. E se gostaram mesmo, de verdade, comenta aí que vocês querem a parte 2 de perguntas e respostas, que eu vou abrir a caixinha de perguntas para vocês. Fazer a pergunta que quiser da vida pessoal ou profissional, certo? Um abração a todos, beijão no coração, tamo junto, obrigado por acompanhar o canal. Se achar até o final, deixa o like, comentem muito aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, certo?